Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Como vocês já me conhecem, meu nome é Daniele, sou uma das sócias do grupo Tudo Devete. Hoje a gente está em mais um evento e contamos hoje com a presença da doutora Thaís Blá, ela que é médica veterinária especializada em silvestres. Hoje ela vai conversar com a gente, vai falar um pouco sobre a oncologia nos pets não convencionais. A doutora Thaís Blá, ela é sócia proprietária de uma das clínicas mais famosas do Rio de Janeiro, especializada em silvestres, que é a Pro Silvestres Medicina Veterinária. Hoje ela vai falar um pouquinho da oncologia para esses pets não convencionais e um pouco sobre o tratamento, usando a medicina preventiva e o uso dos nutracêuticos. Bem-vinda, doutora Thaís. É um prazer te Oi, receber. gente. Minha voz pode falhar, tá? Eu tô ainda em recuperação da garganta, então eu Muito tô com meu obrigada copinho de por água você aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la aqui pra você. conosco. E hoje a gente abre o espaço para que você fale um pouco desses animais, desses pets não convencionais e que a gente ama tanto. Pra vocês é bicho estranho, pra mim é bicho normal, difícil atender cão e gato, né? É muito diferente pra vocês. E quando eu vou falar de tumor, na verdade, é muito recente na veterinária de silvestres, quando eu falo de tumor. Quando eu falo, cara, os nossos pacientes, eles estão envelhecendo mais, eles têm tumor também. Está sendo muito recorrente. Eu não sei se a gente está, né, diagnosticando mais, a gente está olhando mais, mas essa semana a gente vai ter, né, semana que vem, retirada de tumor em pata de papagaio, a gente está tendo muito tumor em coelho. Coelho, na verdade, é bastante recorrente, né? Eu vou falar um pouquinho disso do que eu pego na clínica. Mas é muito comum as pessoas falarem, tá, e você cuida de passarinho? Passarinho tem câncer? E gente, passarinho tem câncer, réptil tem câncer, jabuti, que é o que a gente mais atende, assim, de réptil na clínica, a gente nem atende tanta serpente. Tem muito também. A gente fala, o fígado do jabuti tá feio, mas a dificuldade do jabuti mesmo é o diagnóstico. Como é que eu vou fazer uma citologia? Como é que eu vou fazer alguma coisa ali naquele negócio bélico que tá aí até hoje, né? Eu brinco que é um super dinossauro que resistiu ao tempo, o que dificulta neles mesmo é o diagnóstico. Mas eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Tá Como é ótimo, que eu Thaís. cheguei na Eu vou te oncologia dar, de pets não eu vou colocar o convencionais? meu vídeo aqui no mudo, vou sair Uhum, e vou abrir espaço para você. Sinta-se à vontade. No final, a gente vai abrir para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. E também, só uhum. para dizer que essa live vai ficar gravada no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser assistir Beleza. depois, pode assistir. Maravilhosa. E aproveite o Tem gente que espaço. quer ver depois. Gente, Thaís, como é que você chegou? Como é que você aprofundou um negócio que é a especialidade da especialidade? Então, eu não cheguei na ProSilvestres de sócia, eu fui estagiária da ProSilvestres. Faz 5 anos que eu tô na ProSilvestres, 3 anos que eu tô formada. E eu vi uma crescente, e eu sempre fiz estágio com oncologia, tá? O que acontece? A gente precisa de novos estudos, a gente precisa sair da caixa em silvestres o tempo inteiro. É o tempo inteiro pensando, é o tempo inteiro extrapolando, é o tempo todo pensando em conta de converter o que a gente faz em cão e gato para silvestres. É um exemplo bem simples para a gente. Essa semana que passou, a Pro Silvestres fez transfusão sanguínea em um jabuti. Então, assim, a gente está vindo com inovação, a gente está estudando cada vez mais. Uma dos meus maiores questionamentos dentro da veterinária foi o tratamento oncológico dos pets não convencionais. Porque, cara, eles são usados como modelo de estudo, inclusive nos estudos que eu vou mostrar para vocês, a maioria é testada em rato. Por que eu não trago isso para minha realidade? Então, eu vou começar explicando para vocês um pouquinho da biologia do câncer, eu não quero tornar isso maçante, porque tem uma bioquímica muito doida por trás disso, cheio de nome, cheio de letrinha. Óbvio que uma hora eu vou ter que entrar nas letrinhas, porque os nutracêuticos eles estão aí, eles agem dessas letrinhas, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho de tudo para vocês terem um pouco de embasamento, porque a oncologia é um universo muito, muito grande. Então, vamos começar falando. Peraí, só um minutinho. Ué,
Eu vou começar falando um pouquinho da história, tá? O que que acontece? A gente tem relatos de câncer, de tumores antes ainda de Cristo, né? Situando historicamente, a gente tem relatos antes de Cristo. Tem histórias de princesas que elas tinham tumores de mamas e elas sentiam muita dor, tá? E elas deceparam o próprio seio por conta disso. Mas, Thaís, como é que isso é relatado antes? Como é que isso acontece? A gente tem relatos muito, muito antigos. Mas o pai da medicina moderna foi o primeiro cara a olhar assim com carinho, tá? Ele deu uma olhada, ele observou o tumor, e ali nessa observação do tumor, nesse primórdio da medicina, ele observou uma bolinha com bracinhos que ele achou parecido com um caranguejo, que daí vem o cárquinos, né? Vocês veem muitas palavras da oncologia vindo carcinoma, vem toda dessa origem dessa palavra, que é o cárquinos. Eu, Thaís, particularmente, não concordo, tá? Que parece um caranguejo. Para mim, parece um polvo. O caranguejo é um pouco mais limitado em relação às laterais. O polvo, ele vai mais profundo. Então, assim, para mim, parece muito mais um polvo quando a gente fala de neoplasia do que um caranguejo, mas aí eu não vou brigar com ele, né? No século XX, gente, século passado, era visto como uma doença contagiosa, que passava de pessoa para pessoa. Então, assim, o misticismo em torno da oncologia, ele ainda existe. É muito comum chegar para mim dentro do consultório e falar: ah, mas ele tem câncer, ele vai morrer. Não, gente. Hoje em dia a gente tem mil modalidades, a oncologia ela evoluiu muito. Ela evoluiu tanto que a gente deixou só de fazer a químio, a gente deixou de fazer só o rádio, a gente vem falando de uma qualidade de vida para o paciente, de uma medicina integrativa. Então, eu tenho paciente a maioria dos meus pacientes usam nutracêutico, tá? A maioria deles saem com a prescrição de nutracêutico e vocês vão entender o porquê. Saem com controle de dor, se não sai com uma terapia integrativa, um mocho, alguma coisa assim, é necessário. Eu não olho para o paciente só o tumor. Não é a Mel York de 12 anos com o tumorzinho dela. Não, ela é a Mel, ela é uma York de 12 anos, de tutora tal, fulana tal, que é idosa, que tem osteoartrite, osteoartrose, cardio, uma série de problemas, tá? E aí, quando eu vou falar com o tutor, eu falo um pouquinho dessas palavras aí embaixo. Quando eu falo de tumor, neoplasia, neoplasma, fica um pouco mais difícil para o tutor entender. Mas vocês têm que ter uma coisa na cabeça quando eu falo de câncer. Eu não falo a palavra câncer, primeiro, porque ela é muito impactante para o tutor. O tutor não aceita bem. Todo tutor hoje em dia que chega para mim no consultório, ele tem uma carga emocional com câncer, tá? Veterinário poderia fazer psicologia junto, mas nem todo tumor é um câncer. Então, cuidado quando vocês forem falar isso, tá? Tumor é uma das bases da inflamação e a gente vai falar de inflamação aqui pra caramba. O galo que a gente faz na cabeça, quando a gente bate, quando é pequeno, é um tumor, mas ele não é um câncer, tá? E aí tem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração na formação do tumor, tá? Além da bioquímica muito doida que tem, é importante vocês entenderem que o câncer é uma doença complexa e multifatorial, tá? Tem a parte genética, óbvio que tem a parte genética, até porque o câncer, na verdade, é uma das falhas. Ele acontece a partir de uma falha do sistema imune. Hoje em dia, a gente, se eu não me engano, tem 14 hallmarks of cancer, que são 14 mecanismos que ocorrem para o câncer acontecer. Eu não botei aqui porque é muita informação e eu não quero entrar tão profundo nisso, mas tem algumas coisas. Como eu falei para vocês, tem a Mel, que é uma York de 12 anos. Então, ela tem uma genética predisposta à formação do câncer, ela já tem idade, gente. A idade, ela vem como predisposição. Ela é uma cachorrinha que provavelmente está acima do peso. O peso está comprovado agora no Covid, né? Que o nosso tecido adiposo ele produz citocinas inflamatórias, ele não é só a gordura, tá? Ele produz citocinas inflamatórias. Então, o corpo obeso é um corpo predisposto a formação de câncer. Ele é uma comorbidade. Então, assim, não é só a gordura. A gordura produz citocina inflamatória. E toda inflamação crônica, ela pode virar tumor, tá? Hormônio, a gente acabou de sair do Outubro Rosa, né? A gente fala bastante disso. E em Silvestres é um pouquinho diferente em relação ao hormônio, mas não tanto assim. Imunossupressão pode levar a aparecimento de tumores, a fazer essa formação da oncogênese.
O vírus, Thaís, o vírus, sim, eu vou falar dos vírus para vocês, principalmente em répteis, e a radiação solar, tá? É, a radiação solar tá aí, ela faz a mutação, ela altera um pouquinho as coisas e ela pode sim promover o câncer, se não passar protetor. E aí eu vou entrar um pouquinho no meu mundo. Como eu falei, o jabuti é o nosso réptil mais, né, atendido na clínica, só que esses dois fofinhos não são jabutis, tá? São dois sucatas. Parece, mas não é. E aí eu vim falar um pouquinho para vocês. É a menor incidência que eu tenho na clínica. Se eu falar para vocês que eu atendo milhares de répteis com câncer, é mentira, tá? Para falar a verdade, a clínica a gente só atendeu uma que a gente tinha suspeita e foi na necrópsia. Apesar de eu estar falando ali que tinha, mas a gente não fechou e foi na necrópsia, era no fígado. O que que acontece? Quando eu falo de répteis, eu venho falando de poucos relatos, tá? São pouquíssimos relatos que a gente tem na literatura sobre neoplasias em répteis. Eu tô falando de poucos relatos, eu não tô falando de pouca incidência, tá? Geralmente são achados de necrópsia que a gente tem. E geralmente são espontâneos, não são induzidos. Thaís, por que você está falando de neoplasia espontânea? Porque as neoplasias de estudos científicos, elas são induzidas, tá? Então, assim, tem pouco relato, mas a realidade é, as serpentes, elas têm uma incidência muito alta de carcinoma renal. E geralmente é só um achado de necrópsia. Essa belezinha aqui da foto não vai ter nada, não, tá? Mas no Instituto Vital Brasil, que é onde a doutora Bianca trabalha, que é minha amiga, tem uma alta incidência de carcinoma renal. Ô, meu pai. Tem uma alta incidência de carcinoma renal. E, assim, não tem relato de caso, tá? E aí, o último tópico que eu tenho para vocês em répteis dos testudines, que são as tartarugas e tal. É comum tartaruga marinha ter papiloma. Eu não trouxe foto, mas são papilomas mesmo, são verrugas por todo o corpo. Thaís, o papiloma, ele é maligno? Não. Mas ele pode prejudicar a mobilidade dessas tartarugas. Ela pode prejudicar, dependendo de onde cresça, a alimentação, o que já é muito complicado para as tartarugas marinhas atualmente, mas pode prejudicar e levar a óbito, tá? No Tamar tem uma série de pacientes, assim, repletos de verrugas pelo corpo. E sim, o papiloma gera uma neoplasia e é uma neoplasia de origem viral. E aí, o meu pai. E aí eu vou entrar um pouquinho da neoplasia em ave. Thaís, é recorrente? É pouco diagnosticado? O que que acontece? Então, gente, não é pouco diagnosticado, mas é pouco relatado. É, Às vezes chega aquele periquito australiano, geralmente fêmea, que faz postura crônica. E quando a gente vai fazer um raio-x, quando a gente vai fazer uma ultra, tem uma baita massa ali. Tem uma massa gigante. E isso é uma neoplasia ovariana. Vou mostrar para vocês um quadrinho que eu fiz com aumento, a maioria das neoplasias já relatadas em aves, tá? Do sistema trato gastrointestinal, a gente tem relato de ave com carcinoma, com hemangioma, com papiloma e o pólipo adenomatoso. Não deixa de ser um tumor, tá? Quando eu falo de sistema endócrino, tem os adenomas, carcinomas, timomas, hiperplasias. E a hiperplasia neoplásica de tireoide, eles não fecharam. Eles não fecharam que tipo de hiperplasia era, mas era neoplásica. Do sistema reprodutor, a gente tem os carcinomas, os hemangiosarcomas, os seminomas e os tumores de células de Sertoli, tá? O que acontece? É muito difícil diagnosticar. Até chegar a conversar com o tutor, alguns aceitam de primeira, outros não aceitam, tá? E aí a gente fica nessa. Tem relato? Não tem relato? Tem relato, mas o diagnóstico é um pouco mais complicado. Como é que eu vou fazer citologia de um coleiro? Que é uma avezinha desse tamanho, de 12 gramas. Gente, muito difícil. E difícil o tutor aceitar também, tá? E da pele? A gente tem os xantomas, os lipomas, os carcinomas, os papilomas. O que acontece? Agora, na Prasilvestres, a doutora Loide, inclusive, está com um paciente que vai operar, que a gente fez a citologia, mas vai ter que tirar. É um nódulo que cresceu na região da pele, não tem comprometimento ósseo. Tá? E a gente vai mandar para o histopatológico para a gente entender o que está acontecendo. Não acho que seja lipoma, já aviso.
E aí eu entro um pouquinho das neoplasias em mamíferos, que é o recorde que a gente tem na clínica. Eu brinco muito porque sempre que entra um rato, eu já tenho nervoso. Porque ou vai ter tumor de mama, ou vai ter linfoma cutâneo, os hamsters. Então, assim, a gente já fica um pouquinho de medo, a gente já vai mais receoso. E esses são os campeões da nossa rotina clínica. É o ferret, é o coelho, é o rato. Tá entrando o porquinho da Índia. O porquinho da Índia deveria estar aqui, né? Porque ele tá aumentando a incidência, tá aumentando o diagnóstico. E outro que eu colocaria aqui também é o Red Hog, que é aquele ouriço pigmeu africano, tá? Esse é o top 5, mas o top 3 é esse aqui. Quando eu falo de ferret, gente, dos furões, são maravilhosos, fofinhos, eles são campeões em ter linfoma. Sim, linfoma, tá? Ou alguma neoplasia endócrina, principalmente algumas coisas ali em adrenal. E eles também entram pra gente, geralmente com um quadro muito debilitado, tá? E neles eu também uso. Eu uso os nutracêuticos. Coelho. Meu TCC da faculdade foi com eles. Foi um timoma, que é um tumor na base aqui do coração, que fica no timo. Cara, coelho tem muito câncer. Muito. Se eu sentar para levantar a quantidade de animais que a gente atendeu, silvestres, nesse tempo que eu tô na clínica, cara, vai fazer um levantamento e o coelho vai vir assim na frente, fácil. A gente tem relatos de caso de coelhos com neoplasia uterina, neoplasia mamária, neoplasia. Coelho, você olhou para o coelho, pensou em algum sistema, ele pode ter tumor, tá? E os ratos, que me motivaram a pensar um pouquinho fora da caixa, são super utilizados, né? Nos estudos científicos para, inclusive, câncer, pesquisar câncer. As ratas, como elas têm uma cadeia mamária, elas têm muita incidência de tumor de mama, elas são utilizadas como modelo experimental para os estudos humanos. O câncer de mama, o tratamento do câncer de mama em mulheres é estudado em ratos, gente. Então, se é estudado em ratos, por que a gente não faz isso pelos nossos? A gente tem estudo, só que ali eles são induzidos. Pode não ser? Pode, mas geralmente é induzido para ter um controle melhor do estudo, tá? E aí, nessa rotina que eu venho falando, tem tratamento, gente? Tem. Quando eu falo de silvestres, é um pouco mais limitado, tá? E aí entra a parte de complementar com os nutracêuticos. Tem paciente que eu não tenho como fazer químio, tem paciente que eu não tenho como fazer rádio, tem paciente que não topa fazer químio, porque tem a carga emocional da químio, todo mundo acha que a químio em cão, gato, animais silvestres é parecida com humanos. Na real, tá? Sente dor, sente náusea, sente enjoo. Cabe ao oncologista saber manejar isso muito bem, tá? Mas eu não tenho descrição de dose. E aí, Thaís, mas você faz alometria, que é um cálculo para pegar a dose de cão e gato para tal espécie? Gente, nesse caso, quando eu falo de quimioterápico, não faço. Porque com as espécies que eu lido, a gente tem um N muito grande, são metabolismos muito diferentes, tá? O que eu faço para um jabuti, eu não consigo fazer para uma ave. São doses e metabolismos totalmente diferentes. E aí eu fico um pouco receosa em fazer alometria, jogar uma dose, porque o quimioterápico pode matar na hora. Então, assim, eu tenho muita precaução, eu jogo muito limpo com o tutor quando eu falo, tá? Com ele sobre isso. Tem o que fazer? Tem. A gente tem algumas medicações que a gente usa em ferret, a gente tem algumas medicações que a gente usa em ave, né, quando tá com essa postura crônica, mas tem algumas coisas que eu não consigo fazer. Quimioterapia em porquinho da Índia já dá para fazer. Calopsita não consegue, mas a gente consegue fazer eletroquimioterapia, né, na calopsita, dependendo do local. E depende do tamanho do paciente. Foi o que eu falei, eu atendo pacientes de 10 gramas, 3 gramas. Pode chegar um beija-flor para mim, como pode chegar, sei lá, um cachorro de 40 quilos. E eu tenho que pensar no indivíduo. É individual, gente. O meu paciente não é um paciente X, Y, Z, é individual. É o fulaninho da senhora que tem 10 gramas, que tem 30 anos, que é herança de família. Ah, mas tem o papagaio de 30 anos que eu atendo, que é de uma senhora de 80. A gente tem que entender isso. E eu tento na oncologia fazer tudo muito respaldado hoje em dia, tá? É novo, mas a gente sempre busca um respaldo. E aí, tem tratamento? Tem.
E a gente pode usar os nutracêuticos como auxílio ao tratamento ou até no controle mesmo, gente. Eu vou mostrar para vocês alguns estudos que falam, por exemplo, que o MR Complex, ele age na citocina inflamatória de necrose, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês. Um dos nutracêuticos que eu mais uso é ele mesmo, é o MR Complex. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dessa composição de cogumelos. O que que acontece? Eles são 3 tipos de cogumelos, são 3 cogumelos medicinais. É muito utilizado na medicina chinesa, tá? Inclusive, a maioria dos artigos e os artigos mais recentes são de médicos chineses. O Cordyceps, a Ganoderma e o Corylus. Eles são maravilhosos. Eles vêm aumentando a imunidade, conferindo proteção, tá? Eles aumentam a imunidade e aí eles agem em infecção viral, bacteriana, fúngica, parasitária. É importante vocês entenderem que quando eu faço um tratamento para câncer, o animal está imunossuprimido. O animal ele está passível de infecções secundárias. Hoje uma responsável perguntou para mim se geralmente os meus pacientes morrem de câncer ou eles morrem de coisas secundárias. Geralmente é secundário, tá? Quando eu falo um pouquinho de cão e gato, eu falo mais do nadir. Nos silvestres eu não tenho isso estabelecido, tá? Mas é óbvio que isso acontece. O que é isso? O nadir, ele é o auge da ação do quimioterápico. É quando todas as células que estão em reprodução, porque o quimioterápico ele entra, ele destrói qualquer célula em reprodução, isso também é células de defesa, tá? Tem nadir aí de 14, 21 dias, dependendo do quimioterápico. A carboplatina, que é uma que pode ser utilizada em silvestres, o nadir é de 14 dias, e aí, nesse momento, quando estão todas as células lá embaixo, vem o fungo, vem o vírus, vem a bactéria e faz a festa. É muito comum eu ver na clínica ave imunossuprimida com infecção fúngica, com a cândida. Então, a gente entra fazendo isso para ajudar na imunidade dela. Então, eu trouxe aqui alguns estudos para vocês sobre isso. O que acontece? Esse primeiro estudo, ele fala sobre o Corylus, e ele fala para gente que ele suprime de algum modo, que é um modo que eles ainda não conseguiram esclarecer. Esse estudo, se eu não me engano, é de 2020. Ele suprime a produção de fator de necrose tumoral alfa. O que é essa palavra difícil? O que é esse TNF-alfa? Por que ela é importante para mim? Ela é uma citocina que ela está presente no microambiente tumoral. O tumor, hoje em dia, eu não falo só do tumor, bolinha, tem todo o microambiente tumoral em volta fazendo formação de novos vasos, inflamado, fazendo recrutamento, multiplicando célula. É um ambiente mais ácido, é um ambiente que eu tenho que controlar. O tumor, hoje em dia, ele não é só o tumor, ele tem toda uma rede em volta. E o papel do oncologista é chegar ali e tirar o maior número de fatores desse microambiente para proporcionar o melhor tratamento para o meu paciente. Então, nesse primeiro, ele fala que ele suprime a produção do fator de necrose tumoral, que é uma citocina que está presente no processo de metástase, que é uma citocina que está presente na invasividade do tumor, no poder de invasão e no poder de desprendimento de uma célula tumoral para fazer metástase em outro lugar. O Corylus, ele faz isso, ele está ali presente. Ele foi testado em ratas, tá? A maioria dos estudos que eu trouxe para vocês é testado em animal. Então, assim, vale a pena a gente dar uma lida com carinho. Não é só ler por cima, é ler com carinho. Tem estudos aqui que tem a dose que foi utilizado nos ratos e até que dose foi tolerado. Hoje em dia eu sinto muita falta de estudos, principalmente os humanos, que falem para mim, olha, foi tal dose, até tal dose foi tolerada, tá? E aí, nesse primeiro estudo, ele fala que foi utilizado em carcinomas mamários e adenocarcinoma de pulmão, e ele reduziu a taxa de metástase absurdamente. O QR Code está aí para vocês podem ler esses estudos, eles estão disponíveis, eles são de acesso livre, tá? Esse segundo, ele já vem falando do Cordyceps. Ele vem falando que ele vai melhorar a eficácia da imunomodulação, dos checkpoints para a formação do câncer. Ele vai melhorar. Eles ainda não descobriram como modula, como o mecanismo funciona certinho, passo a passo. Mas sempre que vocês abrirem esse artigo, vai ter uma cascata bioquímica desse tamanho, falando das vias do tumor, falando de JAKs, falando de P53, P50, vai ter muita coisa. Vai ter falando de citocromo, vai abrir, vai ficar bem grande. E o Cordyceps, ele vem agindo nisso. Ele vem agindo
fortalecendo a imunidade para que esses checkpoints para a formação do câncer, eles sejam concluídos, eles não sejam burlados pela célula cancerígena, tá? E aqui ainda tem mais estudos. O Coriolis, ele vem falando disso, ele vem falando dessa parte de supressão de produção de fatores de necrose, supressão de inflamação, supressão de fator de angiogênese, tá? Então, todos esses estudos aqui para vocês lerem, disponíveis. E aí, eu venho falar de uma coisa um pouquinho diferente, tá? Que é a moringa oleífera. Thaís, o que é isso? A moringa, ela é uma árvore, tá? Ela é utilizada para uma série de coisas. A moringa, além do câncer, ela pode ser usada em problemas renais, problemas endócrinos, ela controla a glicemia do paciente. Só que quando eu falo do ponto de vista oncológico, eu venho falando do potencial da caquexia do câncer. É muito comum você ver aquele paciente oncológico magrinho. E esse estudo também foi feito nos pacientes que são os ratinhos. Nos ratinhos, ela vem fazendo uma sinergia, ela vem ajudando no tratamento quimioterápico, ela vem tendo ação antioxidante, mas nos ratinhos ela reduz o estresse oxidativo e ela reduz a degeneração do músculo, porque o corpo precisa de energia e tem uma hora que ele começa a tirar dos outros locais. Em ratos, é comprovado que ele alivia essa degeneração musculoesquelética, tá? É importante falar isso para vocês. E nesse tem as doses. Eu gostei desse artigo, eu deixei aqui para vocês. Além disso, ela ajuda o paciente a ter apetite, tá? Então, assim, a gente vai fazer a suplementação, ela é importantíssima para mim nesse momento que eu falo do meu paciente em tratamento, do meu paciente que fica nauseado, do meu paciente que passou por uma cirurgia. Sim, a gente remove os tumores de mama, a gente remove os tumores. Então, tem esse processo inflamatório, tem o estresse oxidativo, a moringa vem fazendo isso. E a moringa, nesse momento, ela é multimodal. Como eu falei para vocês, eu não trato só o paciente, eu trato tudo. É a Mel, York, 12 anos, renal, cardiopata, oncológica, aquele famoso cobertor curto para gente, tá? Então, essa brincadeira com os nutracêuticos, você sabendo o que você está fazendo, você consegue cobrir a maior parte. Óbvio, eu vou falar os nutracêuticos que a gente não pode usar nos pacientes oncológicos. Existem, e por uma série de motivos. Porque o metabolismo é todo alterado. A célula cancerígena, ela altera o metabolismo para ela se perpetuar. A minha maior forma de falar com os tutores, de amenizar, é que o câncer é um jeito que arranjou a vida eterna. Um pouquinho errado, mas ele está aí tentando proporcionar a vida eterna para o nosso paciente. E aqui nesse artigo, quando eu falo da moringa, ele vem explicando tudo, todas. Ele vem explicando como ela age, tanto na caquexia do câncer, como na doença renal, como na parte endócrina, tudo isso. E aí, por fim, a última, eu posso ficar falando de nutracêutico para a noite toda. Eu escolhi a beta-glucana. Por quê? É outra que vai me ajudar de um modo multimodal. Como eu falei para vocês, eu não trato só o paciente, o tumor do paciente, eu trato tudo, tá? E a beta-glucana vem mostrando para vocês que ela vem agindo no microambiente tumoral. Esse artigo aqui embaixo da foto, ele é de agora, é de junho. Ele é de junho desse ano. E ele vem comprovando como a beta-glucana age no microambiente tumoral, tá? Ela age de uma forma. A beta-glucana ela é uma levedura, se eu estiver errado, as meninas me corrijam, e elas agem como bolsinhas. Como assim bolsinhas? São bolsinhas, ela pega, encapsula, ela pega, por exemplo, um quimioterápico, ela faz uma bolsinha e ela libera no microambiente tumoral. Ela pega o um anti-inflamatório, um ômega, um antioxidante, ela faz uma bolsinha e ela leva até lá. Isso está comprovado. Esse artigo foi feito em câncer de pâncreas, tá? E ele está comprovado agora, saiu em junho, que ela faz isso. Ela, além de modular o sistema imune, ela pega, faz uma bolsinha, leva o composto lá para o microambiente tumoral, a fim de melhorar aquilo ali, fazendo para a gente uma melhora desse microambiente, agindo de forma melhor junto ao tratamento quimioterápico, gente. Então, assim, hoje em dia eu não tenho só a quimioterapia, eu não tenho só a radioterapia, eu tenho controle de dor, eu tenho a integração, eu tenho essa parte de nutracêuticos e eu tenho uma resposta muito boa, principalmente em silvestres.
tá? Os silvestres, eles vêm mostrando pra gente uma melhora absurda com os nutracêuticos. Tem paciente nosso que é renal que usa, tem paciente oncológico nosso que usa, e tem uma melhora, melhora a mobilidade, melhora a atividade, tá? É importante falar isso para vocês. E aí, eu vou trazer a polêmica dos nutracêuticos, dos compostos que a gente não pode usar em pacientes oncológicos, tá? O que que acontece? São pelo menos 10, tá? Thaís, por que que você não usa o triptofano? Ele é um paciente imunossuprimido. O triptofano, ele age de um modo que ele aumenta a imunossupressão do meu paciente. Se eu já estou entrando com uma coisa que o MR complex, que é para proteger das infecções secundárias por conta do sistema imune, como é que eu vou causar mais imunossupressão? Então, o triptofano, nesse caso, a gente não usa. A glutamina. Ah, Thaís, mas tem que alimentar, tem que não sei o que, tem que dar energia. Tem. Mas a glutamina, nesse caso, não é indicada, porque ela aumenta a formação de gordura peritumoral, tá? E isso favorece a multiplicação das células. Ela dá mais substrato, mais membrana para a célula tumoral se formar. E não é a minha finalidade no tratamento oncológico, tá? A arginina é outra que aumenta a proliferação, tá? Ela aumenta a proliferação celular e não é a finalidade. Eu não quero aquele negócio ele se reproduzindo, crescendo, crescendo, crescendo. A cisteína, ela é outra. Ela dá substrato para a produção de células neoplásicas. Não, ela está indo contra. Ela está indo contra o que eu quero fazer. E aí a gente também não usa em animais silvestres, tá? A vitamina B6, gente. A B6, outra querida, que quer aumentar a proliferação das células e eu não quero deixar. E quando eu falo desses números de 6 a 10, a cobalamina, colina, ácido fólico, glicina e o polêmico SAMI, eu vou entrar num adendo com esse SAMI, tá? Eles ativam o metabolismo de um carbono. Thaís, o que é isso? É pura bioquímica, gente. Ele aumenta o silenciamento dos genes. Ele aumenta e ele encobre mais a formação do tumor. Porque o tumor, ele tá ali quietinho, ele não quer que o sistema imune ache ele. Ele quer se proliferar. E esse pessoal aqui, ele quer, ele deixa mais quieto. Então, assim, eu não quero isso. Eu quero o cara que avise: oi, tô me formando aqui. Se eu tô imunomodulando, eu não quero alguém quieto, tá? Eu quero achar essa célula, eu quero que essa célula seja destruída em prol do meu paciente. Thaís, por que que o SAMI tá com um asterisco? Então, gente, o SAMI ele não é utilizado na maioria dos tumores, tá? Não pode, justamente por esse aumento do metabolismo de um carbono. Porém, em estudos de tumores hepáticos, ele tem tido um bom resultado, tá? É atualizado isso, os tumores hepáticos, eles têm boas respostas ao SAMI, que é essa adenosylmetionina. Então, assim, ela tem um bom resultado nos tumores hepáticos, desde que você saiba qual é o tipo de tumor e que você tenha diagnosticado. Gente, não olha para o tumor no fígado de nenhum paciente e fala para mim, ah, tem um tumor. É câncer. Não, gente, não faz isso. Pelo amor de Deus. Porque às vezes é um nódulo de fibra, um nódulo de regeneração, alguma coisa, e vocês estão suplementando errado. E tudo que é demais prejudica o meu paciente. Então, fica esse adendo para o SAMI. Ele não é utilizado na maioria dos cânceres, mas tem estudos que comprovam que em neoplasias hepáticas ele melhora a condição, tá? Então, são esses que eu não uso, tanto em cão e gato quanto em silvestres, tá? Os silvestres a gente vem extrapolando, a gente não tem aquele embasamento comprovado, não tem escrito. Na verdade, a gente até quer escrever, mas falta tempo. Mas é isso, a gente vem extrapolando. A medicina de pets não convencionais, ela vem crescendo tanto e a gente vem saindo da caixa cada vez mais. Então, quando eu falo da oncologia de pets não convencionais, eu respeito a individualidade da espécie, do paciente. A dose que eu faço em um jabuti não é a dose que eu faço num coelho, não é a dose que eu faço num papagaio. Então, eu tenho que respeitar essa individualidade, eu tenho que respeitar o metabolismo. É um paciente como um todo. Às vezes chega um paciente para a gente com tanto problema que a gente estabelece prioridades. Gente, vamos priorizar o que está pior naquele momento, tá? Chega para mim um papagaio de 60 anos comendo errado, é, nunca fez postura e tal, eu vou primeiro adequar a dieta. E a dieta ela tem como é que eu vou falar? Uma função enorme no paciente oncológico, porque o paciente oncológico ele não pode ser um paciente inflamado. Então, assim, eu vou primeiro balancear a dieta, eu vou primeiro compensar o animal, eu não vou chegar fazendo uma citologia. Eu primeiro tem que ter um animal vivo, eu tenho primeiro ter um animal compensado.
eu tenho que ter primeiro um animal estável para eu fazer qualquer coisa, gente. Eu já enjoei de falar, não, a gente não vai fazer isso agora. A equipe enjoa, olha, tem que fazer o raio-x, mas ele não tá bem. Então, assim, respeita a individualidade do paciente, a espécie, as especificidades dele, e olha o paciente como um todo, não olha o paciente como um tumor, principalmente quando eu falo de animais silvestres, tá? E é um relato de caso meu mesmo, eu atendi uma coelha esse ano, e a queixa principal da tutora era que a coelha parou de andar direitinho. Uma coelha de 8 anos, é uma coelha idosa. O site do Coelhinhos Fofinhos, ele fala uns 10 anos. Mas a média que eu tenho visto de coelho são 8. Aí a Sansão veio, a gente fez o raio-x e eu descobri que tinha alguma coisa meio errada ali na região do útero, meio estranha ali na região do pulmão, e a gente fez ultra. E ela tinha realmente uma neoplasia uterina. E a partir daquele momento, quando eu falo de neoplasia uterina em coelho, ela não é ligada ao hormônio, tá, gente? O câncer de mama em coelho também não é ligado ao hormônio, diferente das cadelas, né? A neoplasia mamária em coelhos, ela está ligada a esse processo de ciclo por conta de sempre estar aumentando a parede uterina, inflamando, desinflamando, inflamando, desinflamando. É um outro mundo. E geralmente, quando a gente vê um tumor de mama em coelha, quando a gente faz a palpação, pode procurar que o útero geralmente tem, e geralmente é carcinoma. Então, essa coelha, ela não estava andando porque ela estava com uma síndrome paradomplásica, da degeneração do músculo esquelético, mas ela já estava com metástase e eu não conseguia fazer nada. Então, eu entrei com um nutracêutico para ela, ela apresentou melhora. Só que, assim, eu não podia mais fazer quase nada ali por ela, porque se eu tiro o útero, eu vou pipocar ainda mais o pulmão. Então é isso, é estabelecer prioridades, é a qualidade de vida. E o nutracêutico ele vem para mim ajudando nessa parte da qualidade de vida, vindo como adjuvante para mim no tratamento quimioterápico, no tratamento de radioterapia, através do controle de dor, através do controle de inflamação, imunomodulando aquele paciente, tá? E por fim, o que é mais importante também, quando eu falo de tudo isso, é o responsável ir junto, tá, gente? Eu não pego e passo um nutracêutico e falo, olha, toma isso. Não, eu vou explicando nutracêutico por nutracêutico, para fazer sentido na cabeça dele o que eu estou fazendo. Porque é muito comum a pessoa falar, ah, mas Thaís, nutracêutico, que bruxaria é essa que você faz? Então eu vou explicando. E eu vou explicando mecanismo por mecanismo. E assim, tem pacientes meus que ficam com nutracêutico muito bem, obrigada. Ela tá indo biquinho, que é uma calopsita de 20 anos. Tá com nutracêutico, muito bem, obrigada, tá? E tá aí para viver mais. Então, assim, gente, olha como um todo, a oncologia em PETs não convencionais, essa parte de integração com o nutracêutico, ela é uma melhora na medicina veterinária, proporcionar para o seu paciente o melhor que você pode dar. É o sair da caixa. O nutracêutico em cão e gato já é uma novidade. Quando a gente puxa para silvestres, é uma novidade maior ainda. Então, assim, é sair da caixa, é explicar, é ter clareza, é falar, olha, a gente vai junto. Então, assim, isso me ajuda bastante. Às vezes o tutor não quer fazer a quimioterapia. Às vezes o tutor quer fazer o paliativo. E os nutracêuticos entram no meu paliativo também. É importante eu entender que o paciente é idoso. A maioria dos meus pacientes são idosos, tá? Então, assim, os nutracêuticos, eles também entram comigo no cuidado paliativo. Daquele tutor que tem trauma com quimioterapia, tem trauma com radioterapia, não quer fazer de jeito nenhum. Aqueles também que não têm indicação de fazer. Os sarcomas de tecido mole, eles não têm uma indicação de quimioterapia, mas eu tenho que controlar para aquilo não crescer de algum jeito. Então, assim, a gente tem que ir mostrando para eles, a gente tem que vir falando para eles que, olha, dá, e a gente vai junto. E tem um controle bom. Os meus pacientes que têm utilizado os nutracêuticos, eu tenho tido respostas muito boas. Eles ficam bastante tempo compensados. Quando eu vou fazer os exames de acompanhamento, os exames deles são melhores que os meus, geralmente. Então, assim, é isso que eu tenho para falar para vocês. Vou deixar com vocês o meu muito obrigado. Obrigada a tudo de Vete pelo convite. Obrigada aos senhores meus sócios, está faltando um sócio ali, que é o Leonardo. Mas obrigados a eles, porque esses dois que estão na foto, que é a Loide e o Dr. Rafael Nudelman, eles são os principais responsáveis por me incentivar. Eles me incentivam todo dia. Brigam, mas incentivam todo dia. Aqui embaixo tem a Bianca, que foi a pessoa que me apresentou o nutracêutico. Foi ela que chegou, Thaís, olha isso, ela é nutricionista. Tem a Ingrid, que
chega lá para mim, chega sorrindo, chega me contando matéria nova. A gente adora trocar um papo sobre nutracêutico. E ela é minha estagiária de veterinária, vai se formar agora. E minha mãe e minha irmã, tá, gente? Então, meu número tá aqui. O Instagram da Pra Silvestres, o meu tá aqui. A gente tá disponível para tirar dúvida de vocês a qualquer momento, tá bom? Alguém tem dúvida? Oi, Thaís. Oi! Olha, eu amei. Acho que você abordou assim brilhantemente a oncologia nos pets não convencionais. Parabéns. Destacou o uso dos nutracêuticos, que é um assunto que a gente ama. Para quem não sabe, a Tudo Deveste, ela é especializada na medicina preventiva e na manipulação dos nutracêuticos em N formas farmacêuticas, na forma farmacêutica mais ideal, de acordo com a espécie do animal. Então, hoje a gente atende os pets não convencionais, a gente atende cão, gato, e a gente tem resultados maravilhosos, não somente na oncologia, como em todas as outras áreas. E ter uma veterinária que gosta e que usa e que tem resultado com o uso da medicina preventiva e dos nutracêuticos nos deixam muito felizes. Muito obrigada pela parceria, por acreditar também no nosso trabalho. A gente sempre trabalha para trazer novidade, para trazer sempre novidade mesmo nessa área, tanto da medicina preventiva quanto nas outras áreas também. E é um prazer te receber e ouvir você falando sobre isso, tá? Para Obrigada. quem não pôde assistir a live vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, tá? E para quem quer conhecer um pouco mais dos nutracêuticos, não só da oncologia, como das outras áreas, pode procurar a Ingrid também. As nossas outras representantes da área, a Thaís, vão estar abertas a fazer a visita, levar o nosso material e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho também. E o melhor, elas ainda tiram dúvida. Você tá com dúvida, você fala, ai, pensei em fazer tal coisa. Brota um artigo. Brota um artigo assim do chão. Eu acho ótimo. Isso aí, a gente sempre gosta de trazer todos os trabalhos que a gente faz, a gente sempre procura referência bibliográfica. Às vezes é difícil encontrar na área dos pets não convencionais, a gente fica meio maluca, mas a gente sempre tenta trazer para o foco, né, para dose, para reação adversa, e todos os nossos trabalhos eles realmente vêm acompanhados de referências bibliográficas. Isso é muito importante, né? Uhum. É fundamental hoje em dia ter esse embasamento. Isso aí. E mais uma vez, obrigada. Não sei se alguém tem alguma dúvida, eu abri aqui o chat. Mas se porventura a dúvida não vier agora, a gente está aberto aí para tem os seus contatos, tem os nossos contatos também. A gente, Sim. Para de mexer. alguém está falando aí. Tem os nossos canais do YouTube, tem os nossos canais do WhatsApp. Então podem entrar em contato com a gente que a gente vai tirar as dúvidas e vamos disponibilizar sua apresentação também para o pessoal que assistiu ou que depois quer assistir, quer ter o material impresso. Muito obrigada, tá, Thaís? Nada, gente. Boa noite, viu? Boa noite, obrigada mais uma vez. Nada. Tchau. Tchau.